E aí, pessoal, tudo certinho, né? Ó, esse vídeo aqui é uma resposta para um amigo meu, que eu tô, né? Ele tá comigo conversando sobre, conhecendo o evangelho e tal, tudinho, né? Porque ele faz parte da teologia, né? Que eu vou apresentar aqui para vocês. Eu vou revelar a teologia que muita gente segue, que eu seguia, né? Que é a teologia cristã, que tá usando as verdades do evangelho para enriquecer algumas pessoas aí, né? O apóstolo Paulo já falou disso lá atrás, né? Ele disse que o evangelho é a fonte de todas as riquezas, pô. De todo, não é só de dinheiro não, é de ciência, é de tudo, entendeu? Então, enfim. Então essas pessoas estão se aproveitando dessa fonte e realmente tendo resultado com isso, né? Estão enriquecendo, mas essa riqueza deles não vão levar eles para a vida eterna. Ao contrário, eu vou até explicar aqui o que vai acontecer com eles e você vai entender um pouquinho, mas vamos lá, né? Ó, é que eu tô com a roupa de trabalho, né? Aí eu fui tirar aqui um pouquinho. Então, eu vou botar um pouco a narrativa aqui desse meu amigo, né, que ele apresentou, que é segundo a teologia, o que eu acreditava também. O Espírito, a gente tem que ser guiado pelo Espírito, eu tenho que ouvir a voz do Espírito, eu fui batizado pelo Espírito, aí o dom do Espírito, ninguém não sei o que, vai ter um bocado de texto que o pessoal vai usar, usando o Espírito. Aí diz que é o Espírito Santo. Aí o Espírito Santo tá aí, mas peraí, isso é uma bagunça, pô, isso se chama teologia dos homens. Hoje você vai entender o que está acontecendo nas escrituras. Você vai ler e vai dizer, agora eu estou entendendo. Agora eu estou entendendo. Em um vídeo que eu fiz aí, eu até gostei da parábola que eu falei na hora, que é como se você tivesse 5 molhos de chave. Cada molho desse tivesse um conjunto de 10 chaves, cada uma cor. Vermelho, azul e tal, tudinho. Aí eu hoje estou chegando para você e dizer, olha, usa as cores azul claro, porque esse azul claro vai ter as 10, né? Aí dessas 10 é você que vai terminar de entender o resto. Eu só vou dar o quê? O fundamento para você, que é Cristo. E aí Cristo é exatamente essas coisas que eu vou falar aqui para você. Inclusive o apóstolo Paulo fala, olha, vocês devem avançar para o alvo, para aquilo que é perfeito, sem lançar fora o quê? Os fundamentos da fé. Entendeu? Ele vai dizer para os coríntios, que é o que aconteceu. Hoje a fé cristã, a teologia se desviou da verdade. Ela está seguindo um evangelho sem fundamento. É por isso que as pessoas conhecem esse evangelho e depois se desmorona, que o pessoal vai chamar de se desviar, né? Por quê? Porque ele não conhece, né, o conhecimento que está em Cristo Jesus. Porque o conhecimento que está em Cristo Jesus, por meio dele, a ordenança antiga chegou ao fim, a lei chegou ao fim, porque eu não obedeço mais por meio de rituais externos, mas é o ritual interno que vai acontecer por meio desse Espírito aqui, que é o que eu quero explicar para você aqui, né, e para o meu amigo meu praticamente. Então a gente vai falar aqui, ó, sobre as escrituras, vai falar de Espírito. Inclusive, vai ter umas partes nas escrituras que alguém já vai me indagar logo isso, mas lá não está escrito Espírito Santo, lá está escrito Espírito. Mas quando Paulo fala que é Espírito, todo mundo sabe lá que estava lendo aquele texto, sabia que era o Espírito Santo, porque ele vai falar que as pessoas já receberam o Espírito Santo. Eu não recebi o Espírito Santo. Quem recebeu foi o povo. O meu Espírito está ressuscitado por Cristo. Eu não recebi nenhum Espírito Santo. Você está entendendo? Então veja, quando Cristo ressuscitou, ele ressuscitou o Espírito de todos. Então todos que nascem depois de Cristo já nasce com o Espírito vivificado, porque Cristo morreu lá atrás e ressuscitou. Aí quando ele ressuscitou o Espírito de todo mundo. É diferente do Espírito Santo, que pode ser chamado somente de Espírito, dentro de um contexto onde o apóstolo vai dizer que o Espírito que vocês receberam, ou seja, o Santo, porque não foi separado, não foi recebido, esse aqui foi ressuscitado. É o meu espírito que estava morto lá desde Adão. Por causa de Adão, ele morreu, e por causa dessa desobediência dele, essa morte, a morte espiritual se espalhou por toda a raça humana. Então eu estava morto, fui ressuscitado, ok? Beleza? Essa ressurreição desse espírito, ele vai produzir, as escrituras dizem, Paulo, que esse espírito que foi ressuscitado por Cristo, ele produz fruto que vai me levar para a vida eterna. Os frutos que o Espírito
que Cristo ressuscitou de vocês produzem frutos que os levará para a vida eterna, vai dizer Paulo. Diferente do Espírito Santo que produz dom. O que é dom? É uma habilidade que você vai receber sem nunca ter aprendido. Eu vou saber dirigir um carro sem nunca ter ido para a autoescola, sem nunca ter participado de teste de direção nadinha. Do nada eu vou saber dirigir, vou ser o melhor, a galera vai me ver, cara, aquele cara, o que é aquilo ali? É um milagre, entendeu? É um dom, é uma habilidade que ele recebe igual a todo mundo, mas ele recebe uma habilidade perfeita, melhor do que todo mundo praticamente. É igual, mas no conhecimento é melhor. Então o povo da antiga aliança, eles receberam esse Espírito Santo nos últimos dias, como foi profetizado lá no profeta Amós, Joel e Amós, né? Tô esquecido agora. Porque são todos profetas ali né? Que o pessoal vai chamar profetas pequenos, né? Mas você tá entendendo? Então Deus profetizou derramar do Espírito dele. Você tá entendendo? Ele prometeu derramar do Espírito dele sobre toda a carne nos últimos dias da antiga aliança, pessoal. Entendeu? Você não pode sair abrindo a sua boca, eu tenho o Espírito Santo. Aí você tá negando a cruz de Cristo, cara. Que maluquice é essa, pessoal? Vocês não estão lendo as Escrituras, não? Vocês têm que ler as Escrituras para entender o que nela está escrito, cara. Poxa, será possível? Poxa, eu acho que... Ó, eu vou contrariar até um pensamento agora. Eu acho que tá começando a gente começar a repensar e colocar a igreja, que vocês chamam de igreja, na mão das mulheres, pô. Porque os homens só vêm fazendo besteira, vocês, velho. Será possível isso? É cada interpretação maluca que o pessoal está fazendo, porque eu conheço muitas mulheres de Deus que sabem interpretar as escrituras, mas elas têm que ficar caladas, porque os homens estão mandando ela ficar calada. Entendeu? As mulheres deveriam realmente tomar um cargo, porque são elas que sabem realmente fazer aquilo que o Espírito que foi ressuscitado por Cristo sabe fazer. É o quê? É o fruto de dentro para fora, que vai, fazer o quê? O fruto do Espírito, amor, paz, bondade, fé, que leva isso o homem à vida eterna. Mas o homem tá querendo o Espírito Santo, que o Espírito Santo, ele cura, ele faz coisas extraordinárias. Mas hoje o pessoal está dizendo que tem o Espírito Santo, mas não faz coisas extraordinárias. O que é isso? O que é isso, pô? Como é que pode não tem nem cabimento um negócio desse. Tem gente que está dizendo que teu Espírito foi batizado no Espírito Santo. Meu Deus, cara, pelo amor de Deus, não fala essa blasfêmia, irmão. Cala a boca, cara. Reconheça a tua insignificância. Reconhece que você é um filho de Deus e pronto. Reconheça o que aconteceu, reconheça o que está escrito. Aceite, não tenha medo, tenha fé. Eu sei que é difícil ter que escutar essas coisas e é muita coisa nova assim, né, talvez para você, mas não tenha medo, tenha fé. Tenha fé. O que eu estou dizendo para você, você pode ler e ir lá na Bíblia, você vai checar tudinho que eu vou dizer. Entendeu? O Espírito Santo foi derramado. Ele não veio de dentro para fora. O nosso espírito que estava morto dentro, o Cristo ressuscitou. Entendeu? Ele entrou no lugar santíssimo. Qual é o lugar santíssimo? O interior, não é? Essas coisas eu explico depois. Mas olha, Cristo ressuscitou o nosso espírito. Esse espírito permanece para sempre. De todo mundo. Eu vou morrer no físico, mas vou permanecer vivo, porque o espírito está vivo. Aí eu vou me unir com Deus, que é espírito. Entendeu? Eu sou formado por 3 coisas aqui na Terra: corpo, alma e espírito. O meu espírito estava morto, aí quando eu morria, eu ia em direção à carne, para o mundo dos mortos. Agora o espírito está vivificado, agora eu vou para Deus. Mas antes de ir para Deus, Deus prometeu que daria a vida eterna depois da morte física aqui na Terra. Ele prometeu dar vida eterna a quem vivesse segundo o Espírito que foi vivificado por Cristo, porque ele produz frutos. Você entendeu? Todo mundo vai morrer somente uma vez e vai ser julgado. Quem plantou no terreno, na natureza do Espírito, vai colher o quê? A vida eterna. Paulo vai falar. E quem plantou no terreno da natureza terrena, da carne, que seguiu os desejos, não, eu sou gafanhoto, eu sou não sei o que, os desejos carnais aí. Pronto, essa pessoa vai colher a destruição eterna, vai ser destruída e ponto final e acabou-se. Não serviu para nada, errei.
Eu tava construindo a história, errou. Rasga e joga fora, pô. Acabou-se. Parte pra outra. É assim que Deus vai fazer, entendeu? Beleza? Entendeu, né? Aqui o assunto ou não?